Espírito Santo, me sustenta. Minha fé está sendo testada no caos. Oração poderosa. Há um momento específico em que a fé não desaparece, mas começa a ser pressionada de forma silenciosa e constante, e quase ninguém percebe quando isso acontece. Não é quando tudo dá errado de uma vez, mas quando o caos se instala aos poucos, quando as respostas não chegam, quando as forças continuam sendo exigidas, mesmo depois de já terem sido gastas, e quando a vida segue cobrando decisões de alguém que já está emocionalmente no limite. Se você está aqui agora, não é por curiosidade nem por hábito, é porque existe algo dentro de você tentando permanecer de pé enquanto tudo ao redor parece instável. Talvez você esteja funcionando por fora, cumprindo responsabilidades, mantendo aparência de controle, mas por dentro sente que a fé está sendo testada de um jeito que nunca foi antes. Este é o ponto exato em que muitos desistem sem anunciar, onde o cansaço vira normalidade e a esperança passa a ser apenas lembrança. A Escritura revela essa realidade quando diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha mão fiel." Isaías 41:10. Essa palavra não foi escrita para momentos confortáveis, mas para dias em que a mente está confusa, o coração sobrecarregado e a fé ameaçada pelo peso do caos. Antes de continuar, faça uma análise honesta de si mesmo. Você está confiando ou apenas resistindo? Está sustentando a fé ou apenas sobrevivendo espiritualmente? Esta introdução não é um discurso, é um chamado direto para quem sente que chegou ao limite e precisa de sustentação real. Fique até o final, porque esta oração não começa de forma comum, ela começa exatamente onde sua força termina, conduzindo você passo a passo a entregar o que está pesado demais para carregar sozinho e a iniciar agora uma oração poderosa, pedindo ao Espírito Santo que sustente sua fé no meio do caos. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que cheguei a um ponto onde minhas forças humanas já não conseguem sustentar aquilo que estou vivendo. A minha fé está sendo pressionada pelo caos, testada por situações que não escolhi e cercada por circunstâncias que fogem completamente ao meu controle. Há uma luta silenciosa acontecendo dentro de mim, onde o medo tenta dialogar com a esperança, onde a dúvida tenta negociar com a confiança e onde o cansaço insiste em se apresentar como limite final. Espírito Santo, neste exato momento, eu não te apresento máscaras nem discursos prontos, mas um coração exposto, vulnerável e consciente de que precisa ser sustentado. Não permitas que essa pressão interna transforme minha fé em fragilidade, nem que o ambiente instável ao meu redor defina aquilo que eu carrego dentro de mim. Sustenta-me quando as respostas não chegam, quando os sinais parecem confusos e quando a espera se torna pesada demais. Fortalece o que ainda permanece firme dentro de mim e impede que minha fé se desgaste pela repetição das lutas. Que minha confiança não seja construída sobre resultados visíveis, mas sobre a certeza de que tua presença não se ausenta, mesmo quando tudo parece desordenado. Espírito Santo, tu conheces a intensidade do conflito que estou enfrentando, porque ele não é apenas externo, mas profundamente interior. Existe uma pressão constante sobre meus pensamentos, uma sobrecarga emocional que tenta enfraquecer minha resistência e uma sensação de instabilidade que desafia minha capacidade de permanecer firme. Em meio a esse cenário, eu te peço que sustentes minha fé quando ela estiver sendo confrontada por aquilo que não compreendo. Não permitas que o caos produza decisões precipitadas, nem que a ansiedade roube minha capacidade de confiar. Fortalece meu interior para que eu não seja guiado por impulsos, mas por discernimento. Que minha fé não se torne reativa às circunstâncias, mas madura o suficiente para atravessá-las.
Sustenta minha mente quando ela se sentir confusa, meu coração quando ele estiver cansado e minha esperança quando ela parecer distante. Que eu não me torne refém daquilo que não posso controlar, mas seja fortalecido por aquilo que posso confiar. Mantém minha fé alinhada, estável e protegida, mesmo quando tudo ao redor tenta me desestruturar. Espírito Santo, há momentos em que o peso da realidade parece maior do que minha capacidade de suportar, e é exatamente nesses momentos que preciso do teu sustento. Quando o caos tenta me convencer de que estou sozinho, relembra-me que tua presença permanece constante. Quando as circunstâncias tentam enfraquecer minha perseverança, reforça dentro de mim a convicção de que ainda existe propósito em permanecer firme. Não permitas que o desgaste emocional me leve à desistência silenciosa, nem que o acúmulo de frustrações enfraqueça minha confiança. Sustenta minha fé para que ela não dependa de resultados imediatos, mas se mantenha viva mesmo em processos longos. Que eu não perca a sensibilidade espiritual por causa da dor, nem endureça meu coração como mecanismo de defesa. Fortalece-me para atravessar este tempo com equilíbrio, clareza e resistência interior. Que minha fé não seja apenas sobrevivente, mas fortalecida a cada desafio enfrentado. Espírito Santo, eu te peço que sustentes minha fé quando o caos tenta redefinir minha identidade. Há situações que colocam em dúvida quem eu sou, o que acredito e por que continuo avançando. Em meio a essa pressão, protege minha essência e mantém minha convicção firme. Não permitas que o ambiente instável me faça esquecer dos valores que carrego, nem das verdades que moldaram meu caminho até aqui. Sustenta minha fé para que ela não seja moldada pelo medo, nem enfraquecida pela comparação com outros caminhos. Ajuda-me a permanecer fiel àquilo que estou construindo, mesmo quando o processo é difícil. Que eu não me desvie por atalhos emocionais, nem comprometa minha integridade para aliviar a dor momentânea. Fortalece minha postura interior para que eu continue avançando com responsabilidade, mesmo sob pressão. Espírito Santo, quando a fé é testada no caos, o silêncio pode se tornar ensurdecedor. Em dias assim, sustenta-me para que eu não interprete a ausência de respostas como abandono. Ensina-me a confiar mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Que minha fé não seja baseada em sensações passageiras, mas em uma convicção sólida e consciente. Sustenta-me quando a espera se prolonga, quando o progresso parece lento e quando a esperança tenta se enfraquecer. Não permitas que o desânimo se instale como verdade dentro de mim. Fortalece minha capacidade de perseverar com equilíbrio, sem perder a sensibilidade nem a firmeza. Que minha fé atravesse este período sendo refinada, não destruída, amadurecida, não enfraquecida. Espírito Santo, sustenta minha fé até o fim deste processo, porque reconheço que não se trata apenas de vencer uma fase difícil, mas de permanecer firme enquanto estou sendo transformado. Que o caos não roube minha estabilidade interior, nem comprometa minha confiança. Sustenta-me quando minhas forças não alcançam, quando minhas palavras não explicam e quando minha resistência parece limitada. Que minha fé continue de pé, mesmo sob pressão, e que eu atravesse este tempo com dignidade espiritual, equilíbrio emocional e confiança consciente. Entrego-te a responsabilidade de me sustentar, porque reconheço que sem ti minha fé não se mantém, mas contigo ela permanece, cresce e se fortalece mesmo no meio do caos. Espírito Santo, eu te invoco no território mais sensível deste caos, a minha mente. É ali que a batalha se intensifica, onde pensamentos se atropelam, onde dúvidas ganham volume e onde a confusão tenta assumir o controle das decisões. Quando tudo ao redor parece instável, é dentro da mente que o caos busca se instalar primeiro, distorcendo percepções, criando cenários irreais e alimentando o medo do que ainda nem aconteceu. Por isso, eu te peço com urgência,
Assume o governo dos meus pensamentos. Não permitas que a ansiedade dite conclusões precipitadas, nem que o pânico conduza minha lógica. Silencia as vozes internas que me pressionam. Organiza aquilo que está disperso e estabelece lucidez onde hoje existe excesso de informação e falta de direção. Toma meus pensamentos e conduz cada um deles à ordem, à clareza e à verdade, que só tu podes estabelecer. Espírito Santo, quando minha mente se sente sobrecarregada, incapaz de discernir o que é real do que é apenas ruído emocional, intervém com poder. Há decisões que exigem firmeza, escolhas que não podem ser feitas sob tensão e caminhos que não suportam a influência do medo. Ainda assim, a pressão insiste em confundir minha visão. Eu te peço que retires toda interpretação distorcida, todo raciocínio contaminado pela insegurança e toda conclusão formada a partir da inquietação. Ensina-me a pensar com equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias são extremas. Que minha mente não seja refém da urgência, mas guiada por discernimento sólido. Reorganiza minhas ideias, alinha minha percepção e impede que eu seja conduzido por impulsos que não refletem sabedoria. Estabelece domínio onde hoje há instabilidade. Espírito Santo, há momentos em que a mente se torna um campo de conflito silencioso. Pensamentos repetitivos, lembranças que retornam sem aviso, questionamentos que drenam energia e enfraquecem a confiança. Eu te peço que interrompas esse ciclo desgastante. Não permitas que minha mente fique presa a padrões que geram desgaste emocional e paralisam minhas decisões. Concede-me a capacidade de interromper pensamentos nocivos antes que eles se fortaleçam. Ensina-me a direcionar meu foco para aquilo que constrói e não para o que consome. Que minha mente aprenda a descansar mesmo em meio às responsabilidades e que eu desenvolva controle sobre aquilo que permito permanecer nos meus pensamentos. Governa meu interior com autoridade e equilíbrio. Espírito Santo, protege minha mente contra interpretações precipitadas da realidade. Nem tudo que parece definitivo é final, nem tudo que parece atraso é fracasso. Ainda assim, a mente, quando pressionada, tende a antecipar perdas e criar conclusões sem fundamento. Eu te peço que me concedas discernimento para enxergar além das aparências. Corrige minha forma de interpretar os acontecimentos e ajusta minha leitura da realidade. Que eu não transforme dificuldades temporárias em sentenças permanentes, nem obstáculos em derrotas irreversíveis. Fortalece minha capacidade de análise e preserva minha mente de decisões baseadas apenas na emoção do momento. Conduz-me a uma compreensão madura, estável e segura. Espírito Santo, quando pensamentos negativos tentam se repetir até parecerem verdade, intervém com firmeza. Há ideias que não nasceram da realidade, mas da exaustão. Há conclusões que surgiram do medo, não dos fatos. Eu te peço que desfaças essas construções internas que não refletem a verdade. Renova minha forma de pensar. Substitui confusão por clareza e incerteza por direção. Que minha mente seja treinada para discernir, avaliar e decidir com responsabilidade. Remove o excesso de cobrança interna, a autocondenação silenciosa e a pressão constante por respostas imediatas. Estabelece equilíbrio mental para que eu possa avançar com segurança, mesmo quando o caminho exige paciência. Espírito Santo, eu entrego minha mente como um território que precisa ser protegido, orientado e fortalecido. Sustenta meus pensamentos quando eles tentam se dispersar. Conduz minhas decisões quando a pressão tenta me apressar e guarda minha mente quando o caos tenta se instalar. Que eu pense com clareza, decida com sabedoria e haja com equilíbrio, mesmo em meio às adversidades. Não permitas que a confusão governe meu interior. Assume o controle da minha mente e transforma este espaço em um lugar de lucidez, estabilidade e direção firme. Sustenta meus pensamentos para que minha fé não seja abalada pelo caos, mas fortalecida pela tua condução constante. Espírito Santo,
Fortalece meu coração agora, porque é exatamente nele que o desânimo tenta se instalar de forma silenciosa e persistente. Há batalhas que ninguém vê, frustrações que não são compartilhadas e pesos emocionais que se acumulam sem aviso. Em muitos momentos, o cansaço não vem de uma derrota específica, mas da soma de tentativas que não produziram o resultado esperado. O coração começa a perder o ritmo, a esperança diminui e a motivação se enfraquece sem alarde. É nesse ponto crítico que eu te invoco com urgência, porque somente tu consegues alcançar essa região interna onde palavras humanas não chegam. Sustenta meu coração quando ele ameaça desistir de continuar acreditando. Reorganiza minhas emoções quando elas se confundem com frustração. Não permitas que a decepção construa raízes profundas dentro de mim. Toca essa área sensível onde a fé foi ferida pelas expectativas não atendidas. Restaura a firmeza interior que foi sendo desgastada pela repetição de obstáculos. Que meu coração não seja moldado pelas circunstâncias adversas, mas fortalecido pela tua presença constante, capaz de renovar ânimo, mesmo quando tudo parece contrário. Espírito Santo, intervém onde o desânimo tenta se transformar em resignação. Há um perigo silencioso quando o coração começa a aceitar a dor como estado permanente, quando a pessoa continua caminhando apenas por obrigação, sem expectativa real de mudança. Eu te peço que interrompas esse processo agora. Não deixes que eu normalize a tristeza, nem que eu me acostume com a ausência de esperança. Desperta novamente minha capacidade de sonhar, mesmo após quedas repetidas. Ensina-me a não confundir maturidade com frieza emocional. Que meu coração permaneça sensível, mesmo tendo sido testado. Retira a rigidez criada pelas decepções e substitui por resistência saudável. Que eu não perca a disposição de avançar, apenas porque o caminho se mostrou mais difícil do que imaginei. Sustenta meu interior para que o desânimo não se torne uma identidade, mas apenas uma fase superada pela tua ação. Reforça minha coragem para continuar tentando sem medo de novas frustrações. Espírito Santo, fortalece-me contra o desgaste emocional que surge quando o esforço parece não ser reconhecido e quando os resultados demoram a aparecer. O coração começa a questionar o valor da persistência e a mente tenta convencer que parar seria mais fácil do que continuar. Eu te peço que interrompas esse diálogo interno que enfraquece minha determinação. Restaura meu ânimo com uma força que não dependa de aplausos nem de validações externas. Ensina-me a permanecer fiel ao processo, mesmo quando o progresso não é visível. Que meu coração não seja movido apenas por recompensas imediatas, mas por convicção profunda. Remove o peso da comparação e o sentimento de estar ficando para trás. Ajusta minha percepção para que eu enxergue crescimento mesmo em pequenos avanços. Sustenta minha perseverança quando o desânimo tenta me convencer de que nada está acontecendo, mesmo quando, em silêncio, tudo está sendo preparado. Espírito Santo, guarda meu coração para que ele não se feche como mecanismo de defesa. Muitas vezes, após sucessivas decepções, a tendência é criar barreiras emocionais para evitar novas dores. Mas um coração endurecido perde a capacidade de confiar, de se alegrar e de esperar. Eu te peço que cures essa área com precisão. Fortalece-me sem me tornar insensível. Dá-me firmeza sem me tornar distante. Que eu não permita que experiências negativas definam minha postura futura. Restaura minha disposição de acreditar sem ingenuidade, mas também sem cinismo. Sustenta minha capacidade de seguir aberto ao novo, mesmo depois de ter sido ferido. Que meu coração seja resiliente, não fechado, protegido, não isolado. Trabalha em mim uma maturidade emocional que não paralisa, mas fortalece e impulsiona. Espírito Santo, renova minha força interior para continuar mesmo quando o desânimo tenta se apresentar como prudência.
Em certos momentos, desistir parece uma escolha racional, mas na verdade é apenas cansaço acumulado. Dá-me discernimento para identificar quando a vontade de parar nasce do desgaste e não da direção correta. Sustenta minha energia emocional para que eu não tome decisões permanentes em estados temporários de exaustão. Reequilibra meu interior para que eu não abandone aquilo que ainda está em construção. Ensina-me a cuidar do coração sem abandonar o propósito. Que eu aprenda a descansar sem retroceder, a pausar sem desistir e a reorganizar forças sem perder o rumo. Fortalece minha constância para que o desânimo não determine o fim de algo que ainda não terminou. Espírito Santo, estabelece agora uma fortaleza interior, onde antes havia fragilidade emocional. Que meu coração saia deste momento mais firme do que entrou, não porque tudo se resolveu, mas porque tu me sustentaste. Que o desânimo não encontre espaço para permanecer, porque foi confrontado pela tua ação direta. Reestrutura minha motivação, redefine minha esperança e fortalece minha disposição para continuar avançando. Que eu não caminhe movido apenas por sentimentos passageiros, mas por uma fé sólida, madura e resistente. Sustenta meu coração nos dias difíceis que ainda virão e prepara-me para enfrentar novos desafios com equilíbrio e confiança. Eu confio que tu estás trabalhando exatamente onde minhas forças não alcançam, fortalecendo meu interior para que eu continue de pé, mesmo quando tudo tenta me fazer parar. Espírito Santo, eu me apresento diante de ti no ponto mais profundo do meu desgaste, onde o cansaço já não é apenas físico, mas invade a mente, pesa nas emoções e ameaça minha constância interior. Existe uma fadiga silenciosa que não se resolve com descanso, nem com pausas breves, porque nasce da repetição de batalhas, da pressão contínua e da sensação de que sempre é preciso ser forte, mesmo quando tudo dentro de mim pede sustentação. É nesse lugar invisível aos olhos humanos que eu te peço para agir com poder. Sustenta-me quando minhas forças internas já não respondem, quando a disciplina se torna pesada e quando a motivação parece distante. Não permitas que esse desgaste roube minha fé, nem que a exaustão transforme perseverança em obrigação vazia. Reorganiza meu interior, fortalece meu espírito e impede que o cansaço me conduza à desistência. Que minha permanência não dependa do que sinto, mas do que tu operas em mim. Sustenta-me quando o corpo continua, mas a alma enfraquece, e estabelece firmeza onde o esgotamento tenta dominar. Espírito Santo, ensina-me a reconhecer meus limites sem confundi-los com fracasso. Em um mundo que exige constância absoluta, produtividade incessante e resistência contínua, muitas vezes me sinto pressionado a avançar além do que consigo sustentar internamente. Essa pressão cria culpa, comparação e um senso constante de insuficiência. Eu te peço discernimento para compreender que reconhecer limites não é desistir, mas preservar aquilo que ainda precisa continuar. Ajuda-me a diferenciar pausa de abandono, descanso de retrocesso, silêncio de fraqueza. Retira de mim a mentalidade que associa valor pessoal apenas ao desempenho. Fortalece minha identidade para que eu não me defina pelo ritmo que consigo manter, mas pela solidez da fé que sustenta meus passos. Ajusta meu tempo, alinha minhas expectativas e remove o peso de exigências irreais. Ensina-me a caminhar com constância, não com esgotamento, e a avançar com equilíbrio, não com pressão interna descontrolada. Espírito Santo, restaura minha energia interior de forma profunda e consciente. Não falo apenas de disposição momentânea, mas de uma renovação que alcance minhas motivações, minhas decisões e minha capacidade de continuar mesmo em ambientes adversos. Há momentos em que tudo parece exigir mais do que posso oferecer, e essa sensação constante de cobrança corrói lentamente minha resistência.
Eu te peço que substituas a força baseada apenas no esforço por uma sustentação firme que nasce da tua presença. Que minha energia não seja reativa, mas estável. Que eu não dependa de estímulos externos para permanecer firme, nem de validação para continuar avançando. Reorganiza meu interior para que eu não viva no limite, mas em equilíbrio. Remove a tensão acumulada, alivia o peso emocional e fortalece minha estrutura interna. Sustenta-me de forma contínua para que minha caminhada não seja marcada por colapsos, mas por constância madura. Espírito Santo, ajusta meu ritmo quando a pressa tenta dominar minhas decisões. Muitas vezes avanço acelerado, não por direção, mas por medo de ficar para trás, de perder oportunidades ou de não corresponder às expectativas alheias. Essa aceleração gera desgaste, erros e um cansaço que se acumula silenciosamente. Eu te peço sabedoria para desacelerar sem estagnar, para avançar com consciência e não por impulso. Ensina-me a respeitar processos, a compreender tempos e a aceitar que nem tudo se resolve imediatamente. Que minha constância seja mais importante que minha velocidade. Retira de mim a ansiedade que me empurra para além do necessário e estabelece serenidade em minhas escolhas. Sustenta meu ritmo para que eu não me perca na exaustão, nem me desconecte do propósito. Que cada passo seja firme, consciente e alinhado, mesmo quando o caminho exige paciência. Espírito Santo, protege meu interior da pressão constante de ter que provar algo o tempo todo. O desgaste, muitas vezes, não vem apenas das circunstâncias, mas da necessidade interna de demonstrar força, competência e controle, mesmo quando tudo está pesado. Eu te peço libertação dessa carga invisível que me obriga a sustentar aparências enquanto meu interior se enfraquece. Ensina-me a viver com autenticidade, reconhecendo minhas limitações sem medo de julgamento. Fortalece minha segurança interior para que eu não construa minha identidade sobre expectativas externas. Remove a obrigação de ser invulnerável e sustenta-me com firmeza verdadeira. Que minha força não seja teatral, mas real. Que minha resistência não seja baseada em orgulho, mas em confiança plena na tua ação contínua. Sustenta-me para que eu continue firme, não para impressionar, mas para permanecer fiel ao processo. Espírito Santo, concluo este clamor confiando que Tu és quem me mantém de pé quando minhas forças não são suficientes. Sustenta-me nos dias em que levantar parece pesado, nos momentos em que continuar exige mais do que tenho e nas fases em que o cansaço tenta enfraquecer minha fé. Que eu não caminhe sustentado apenas pela minha capacidade, mas pela Tua ação constante em mim. Fortalece minha estrutura emocional, mental e espiritual para que eu não ceda ao esgotamento. Que minha fé permaneça firme mesmo quando o corpo sente o peso do caminho. Sustenta-me de forma profunda, silenciosa e contínua para que eu atravesse este período não apenas resistindo, mas amadurecendo. Confio que Tu me sustentas hoje, amanhã e em cada etapa deste processo, mantendo-me firme mesmo quando tudo parece exigir mais do que posso oferecer. Espírito Santo, neste ponto da caminhada, eu te peço algo mais profundo do que respostas rápidas ou alívio imediato. Eu te peço que preserves minha fé viva quando o cansaço tenta transformá-la em repetição vazia. Há momentos em que as palavras continuam sendo ditas, os gestos continuam sendo feitos e os hábitos permanecem intactos, mas o coração já não acompanha com a mesma intensidade. É perigoso continuar avançando apenas por costume, sem consciência, sem presença interior, sem envolvimento real. Por isso eu te clamo, não permitas que minha fé se torne mecânica, automática ou desconectada da verdade que a sustenta. Retira de mim qualquer prática sem significado e restaura a profundidade onde a rotina tentou dominar. Ensina-me a te buscar com atenção, mesmo quando a emoção diminui,
e o entusiasmo não se manifesta. Sustenta uma fé que pensa, sente e permanece desperta. Que minha confiança não sobreviva apenas por repetição, mas por convicção renovada. Reorganiza meu interior para que cada atitude espiritual seja verdadeira, consciente e alinhada com o propósito que tu estás construindo em mim. Espírito Santo, desperta minha sensibilidade quando a frieza tenta se instalar silenciosamente. Muitas vezes, o desgaste não afasta a fé de forma brusca, mas a adormece aos poucos, fazendo com que tudo pareça normal enquanto algo essencial se perde por dentro. Eu te peço discernimento para perceber quando estou apenas mantendo aparências e não cultivando relacionamento. Não me deixes aceitar uma fé superficial, sustentada apenas por formas externas. Acorda minha consciência espiritual, restaura minha atenção e devolve intencionalidade às minhas escolhas. Ensina-me a estar presente em cada momento, a ouvir com profundidade e a responder com verdade. Que eu não confunda constância com ausência de vida interior. Remove a indiferença que tenta se camuflar como estabilidade e reacende compromisso genuíno no meu coração. Que minha fé não seja apenas funcional, mas viva, ativa e responsável. Sustenta um interior atento, capaz de reconhecer tua ação, mesmo nos dias silenciosos e nas fases menos emocionais da caminhada. Espírito Santo, reconstrói minha entrega quando ela começa a se fragmentar sob o peso da rotina. Ensina-me que permanecer não significa apenas continuar, mas continuar com intenção correta. Há um risco em seguir adiante sem reflexão, em agir sem consciência e em repetir palavras sem conexão interna. Por isso, eu te peço que renoves meu compromisso, não com formalidades, mas com verdade interior. Ajusta minha postura para que cada decisão seja feita com clareza e cada atitude seja guiada por convicção. Não permitas que eu substitua profundidade por velocidade, nem sinceridade por praticidade. Fortalece minha capacidade de parar, refletir e realinhar quando necessário. Que minha fé seja sustentada por entendimento sólido e não apenas por continuidade. Ensina-me a reconhecer quando preciso recomeçar por dentro, mesmo que externamente tudo pareça igual. Sustenta uma entrega madura, consciente e alinhada com o processo que estou vivendo, sem atalhos emocionais ou espirituais. Espírito Santo, protege meu coração da acomodação espiritual. Quando tudo parece estável, existe o risco de perder vigilância, de relaxar o compromisso e de reduzir a busca ao mínimo necessário. Eu te peço que não permitas que minha fé se acomode em zonas de conforto. Mantém meu interior atento, sensível e disposto a crescer. Ajuda-me a perceber quando estou apenas mantendo o que já conheço, sem permitir avanço real. Remove a falsa segurança que nasce da previsibilidade e restaura o desejo por profundidade. Ensina-me que estabilidade não é estagnação e que constância verdadeira exige atenção contínua. Que minha fé não se torne previsível, fria ou distante. Sustenta em mim um espírito disposto a aprender, ajustar e amadurecer. Não me deixes confundir tranquilidade com ausência de crescimento. Reforça meu compromisso com uma fé que evolui, se aprofunda e permanece alinhada com a transformação interior que tu realizas. Espírito Santo, alinha minhas motivações quando elas começam a se diluir. Às vezes continuo acreditando, mas já não sei por que acredito. Continuo seguindo, mas já não recordo o que me moveu no início. Eu te peço que restaures a origem da minha fé, não como nostalgia, mas como fundamento. Relembra-me do sentido, da razão e da direção que sustentam minha caminhada. Remove distrações que desviam meu foco e corrige intenções que perderam clareza. Ensina-me a examinar meu interior com honestidade e a ajustar o que for necessário. Que minha fé não seja sustentada por medo, obrigação ou pressão externa, mas por convicção sólida. Sustenta motivações verdadeiras,
maduras e alinhadas com crescimento contínuo. Reorganiza minhas prioridades espirituais para que eu não caminhe por inércia, mas por decisão consciente e responsável diante de Ti. Espírito Santo, sustenta uma fé que permanece viva, mesmo quando não há estímulo visível. Ensina-me a continuar com profundidade nos dias comuns, nos momentos silenciosos e nas fases sem grandes emoções. Que eu aprenda a valorizar constância sem perder intensidade interior. Protege minha fé de se tornar fria, distante ou irrelevante para minha própria vida. Fortalece meu compromisso diário com verdade, presença e consciência espiritual. Que cada passo seja dado com atenção e cada decisão reflita maturidade. Sustenta minha fé quando ninguém vê, quando não há reconhecimento e quando tudo parece comum. Mantém meu interior desperto, alinhado e firme, para que minha fé não sobreviva apenas por hábito, mas se fortaleça por escolha contínua. Eu confio que Tu preserves viva aquilo que o cansaço tenta tornar automático e que sustentes minha fé com profundidade enquanto ela é provada. Espírito Santo, ensina-me a atravessar o tempo da espera quando tudo dentro de mim grita por respostas imediatas. Há momentos em que o silêncio pesa, o relógio parece avançar lentamente e a sensação de estagnação tenta enfraquecer minha confiança. A espera não é apenas ausência de movimento. Ela se torna um campo de prova, onde pensamentos se acumulam, emoções se intensificam e a fé é confrontada diariamente. Neste lugar invisível, onde nada parece acontecer externamente, eu te peço que sustentes minha estrutura interior. Não permitas que a ansiedade governe minhas decisões, nem que a impaciência corrompa minha esperança. Ensina-me a permanecer firme quando não há sinais claros, a confiar quando não há confirmações e a continuar avançando mesmo quando os resultados não são perceptíveis. Que eu não confunda demora com abandono, nem silêncio com ausência. Sustenta-me para que eu não desista no intervalo entre a promessa e o cumprimento, e fortalece minha fé para que ela amadureça enquanto espero. Espírito Santo, transforma este tempo de espera em um processo de fortalecimento profundo. Muitas vezes acredito que crescer significa avançar rapidamente, mas Tu me mostras que há amadurecimentos que só acontecem na pausa. Enquanto espero, trabalha meu caráter, ajusta minhas intenções e corrige expectativas que não estão alinhadas com o que preciso sustentar no futuro. Livra-me da ilusão de que o valor da minha fé depende da velocidade das respostas. Ensina-me a reconhecer que este período não é improdutivo, mas essencial. Enquanto nada muda ao redor, muda-me por dentro. Retira de mim a pressa que gera decisões precipitadas e constrói em mim uma resistência que não se abala facilmente. Que eu aprenda a confiar no processo sem tentar controlar cada etapa. Sustenta meu coração para que eu não reclame do tempo, mas compreenda o propósito escondido nele. Que a espera me prepare, não me desgaste. Espírito Santo, guarda minha mente contra pensamentos que tentam distorcer a realidade durante a espera. Há vozes internas que questionam, que sugerem desistência, que apontam atrasos como sinais de fracasso. Eu te peço que estabeleças vigilância sobre meus pensamentos, para que eu não alimente conclusões precipitadas, nem narrativas que enfraquecem minha fé. Ajuda-me a discernir o que devo rejeitar e o que devo aprender neste período. Que minha mente não se torne refém da comparação, olhando para o avanço de outros como se fosse medida do meu valor. Ensina-me a respeitar o meu tempo, o meu processo e o caminho que estou trilhando. Substitui inquietação por clareza, confusão por entendimento e insegurança por confiança firme. Sustenta meus pensamentos para que eles não sabotem aquilo que está sendo construído silenciosamente dentro de mim. Espírito Santo, fortalece minhas emoções para que eu não me torne instável enquanto espero. A demora pode gerar frustração, desgaste emocional e sensação de impotência.
Eu te peço equilíbrio para lidar com sentimentos que surgem sem aviso. Ensina-me a reconhecer o que sinto, sem permitir que isso determine minhas atitudes. Que eu não reaja movido pela impaciência, nem permita que o desânimo dite minhas escolhas. Sustenta minha estabilidade emocional quando o coração se sente vulnerável. Ajuda-me a desenvolver autocontrole, serenidade e maturidade emocional neste processo. Que minhas emoções sejam tratadas, não reprimidas e direcionadas com sabedoria. Sustenta-me para que eu não perca a paz interior enquanto aguardo. Que este tempo fortaleça minha capacidade de permanecer inteiro, mesmo sob pressão emocional prolongada. Espírito Santo, livra-me da tentação de abandonar princípios durante a espera. Quando os resultados não chegam, o risco de buscar atalhos se torna maior. Eu te peço firmeza para não negociar valores, nem comprometer aquilo que estou construindo. Ensina-me a permanecer correto mesmo quando o caminho parece lento. Que eu não confunda atraso com permissão para agir fora do alinhamento. Sustenta minha integridade quando surgirem oportunidades que prometem rapidez, mas exigem concessões perigosas. Fortalece minha convicção para continuar no caminho certo, mesmo que ele exija paciência prolongada. Que minha fé seja demonstrada não apenas no que espero receber, mas na forma como escolho esperar. Sustenta minha postura, minha ética e minha responsabilidade enquanto o tempo faz sua parte. Espírito Santo, concluo este clamor confiando-te completamente o tempo da espera. Entrego-te minha ansiedade, minhas expectativas e minhas inseguranças. Sustenta minha fé para que ela não se desgaste antes do tempo certo. Que eu atravesse este período mais forte, mais consciente e mais preparado do que quando entrei nele. Ensina-me a esperar com dignidade, com maturidade e com confiança. Que minha perseverança não seja forçada, mas sustentada pela tua presença constante. Mantém-me firme quando nada parece mudar e fortalece-me para que eu não desista às portas do crescimento. Eu confio que o tempo não está contra mim, mas trabalhando a meu favor, enquanto tu me sustentas em cada etapa da espera. Espírito Santo, eu te invoco neste ponto crítico em que a pressão tenta negociar meus valores. Há momentos em que o peso das circunstâncias empurra a mente para atalhos perigosos, sugerindo soluções rápidas que comprometem princípios construídos com esforço e consciência. Quando o caminho correto parece mais longo, mais difícil e menos recompensador no imediato, surge a tentação de flexibilizar aquilo que sustenta minha identidade. É exatamente aí que peço a tua atuação incisiva. Sustenta minha integridade quando ela é colocada à prova. Fortalece minha convicção quando o ambiente incentiva concessões silenciosas. E mantém minha postura firme, mesmo quando ninguém está observando. Não permitas que a urgência do momento apague a importância do caráter. Que minhas escolhas não sejam guiadas pelo alívio temporário, mas pela coerência com aquilo que estou me tornando. Estabelece em mim uma firmeza interior que não se curva à pressão externa e faz com que minha conduta permaneça alinhada com a verdade, mesmo quando isso exige renúncia, paciência e resistência emocional. Espírito Santo, age sobre minha consciência quando a dificuldade tenta justificar decisões equivocadas. Em tempos de escassez, de medo ou de instabilidade, a mente procura argumentos para legitimar o que antes seria impensável. Pequenas concessões começam a parecer aceitáveis e desvios sutis tentam se disfarçar de sobrevivência. Eu te peço clareza absoluta para reconhecer esses enganos antes que eles se tornem hábito. Não permitas que eu racionalize escolhas que corroem meus fundamentos. Desperta em mim sensibilidade para perceber quando estou prestes a cruzar limites que comprometem minha integridade. Fortalece minha capacidade de dizer não quando seria mais fácil ceder e de permanecer fiel ao que é correto, mesmo quando o custo parece alto. Que minha consciência permaneça ativa, vigilante e firme,
incapaz de ser silenciada pela pressão ou pelo medo das consequências. Sustenta minha lucidez moral para que nenhuma circunstância me conduza a decisões que contradigam minha essência e meus valores mais profundos. Espírito Santo, dá-me coragem para permanecer íntegro quando a fidelidade aos princípios exige isolamento. Há momentos em que fazer o que é certo significa caminhar sozinho, ser incompreendido ou até questionado por aqueles que escolhem caminhos mais fáceis. Nessas horas, a solidão tenta enfraquecer a convicção e o desejo de aceitação ameaça a firmeza interior. Eu te peço força para não negociar minha postura em troca de aprovação. Sustenta-me quando a integridade parece impopular e quando manter limites claros gera desconforto. Que eu não confunda adaptação com concessão, nem silêncio com concordância. Ensina-me a permanecer firme sem arrogância, convicto sem rigidez e determinado sem perder a sensibilidade. Que minha coragem não seja impulsiva, mas consciente, construída sobre a certeza de que permanecer fiel é sempre mais seguro do que ceder à pressão do ambiente. Espírito Santo, fortalece minha disciplina interna quando a pressão insiste em me apressar. A pressa cria decisões mal avaliadas e o medo de perder oportunidades empurra para escolhas precipitadas. Eu te peço domínio próprio para resistir à urgência que tenta controlar minhas ações. Ensina-me a agir com responsabilidade, mesmo quando tudo ao redor exige respostas imediatas. Que eu não confunda rapidez com eficiência, nem impulso com coragem. Sustenta minha capacidade de pausar, refletir e decidir com consciência plena. Quando a ansiedade tenta conduzir minhas atitudes, estabelece em mim firmeza e autocontrole. Que minhas decisões sejam fruto de convicção sólida, não de pressão externa. Fortalece meu interior para que eu não me torne refém das circunstâncias, mas permaneça senhor das minhas escolhas, alinhado com princípios que resistem ao tempo e às dificuldades. Espírito Santo, protege meu caráter quando ninguém reconhece o esforço de permanecer correto. Há escolhas éticas que não geram aplausos, não produzem resultados imediatos e não recebem validação externa. Nessas horas, o sentimento de injustiça tenta se instalar, questionando se vale a pena manter a retidão. Eu te peço que sustentes minha fidelidade quando o retorno não é visível. Ajuda-me a compreender que integridade não depende de reconhecimento, mas de coerência interna. Que eu não me desvie buscando recompensas rápidas ou aprovação alheia. Fortalece minha convicção de que cada escolha correta constrói algo sólido, mesmo que silencioso. Sustenta-me na certeza de que permanecer alinhado com valores firmes é um investimento que gera estabilidade duradoura, ainda que o processo seja invisível aos olhos humanos. Espírito Santo, estabelece em mim uma integridade inegociável que resista a qualquer tipo de pressão. Que minha postura não varie conforme o ambiente, nem meus princípios se adaptem às circunstâncias. Sustenta-me para que minhas escolhas reflitam maturidade, responsabilidade e consciência plena. Quando o mundo insiste em atalhos, ensina-me a permanecer no caminho correto com serenidade e firmeza. Que minha integridade seja uma base sólida, não uma condição flexível. Continua moldando meu caráter para que eu permaneça fiel, mesmo quando o custo é alto e o caminho é solitário. Sustenta-me para que, em meio ao caos, minhas decisões revelem quem eu sou e em quem confio. Que minha vida seja marcada por escolhas firmes, conscientes e alinhadas com aquilo que verdadeiramente constrói estabilidade e propósito. Espírito Santo, entra agora no centro das minhas emoções, porque é ali que o caos tenta assumir o controle quando a pressão se intensifica. Há momentos em que sentimentos se acumulam, reações se tornam rápidas demais e o coração responde antes que a razão consiga avaliar. Nesse ambiente interno instável, decisões precipitadas parecem justificáveis.
palavras são ditas sem filtro e atitudes são tomadas sob impulso. Eu te peço que assumas o governo do meu interior, porque sei que emoções desordenadas distorcem a percepção da realidade. Sustenta-me para que eu não reaja movido por ansiedade, frustração ou medo. Ensina-me a pausar antes de agir, a respirar antes de responder e a discernir antes de decidir. Que minha conduta não seja comandada por explosões emocionais, mas por domínio interior. Estabelece serenidade onde existe agitação e firmeza onde existe oscilação. Permite que eu reconheça o que sinto sem ser dominado por isso, que minhas emoções não me empurrem para escolhas que depois exigirão reparos, arrependimentos ou justificativas. Governa meu interior com equilíbrio, para que minhas atitudes reflitam maturidade, mesmo quando as circunstâncias tentam provocar reações descontroladas. Espírito Santo, ensina-me a lidar com sentimentos intensos sem permitir que eles ditem meu comportamento. Existem situações que despertam irritação, mágoa, insegurança e cansaço emocional, e quando essas sensações se acumulam, tornam-se perigosas. Eu reconheço que não posso ignorá-las, mas também sei que não posso ser guiado por elas. Dá-me discernimento para identificar o que nasce do momento e o que realmente merece atenção. Ajuda-me a não confundir emoção passageira com verdade absoluta. Quando o estresse tenta acelerar minhas respostas, desacelera meu interior. Quando a raiva tenta justificar atitudes duras, estabelece mansidão. Quando o medo tenta me paralisar ou me fazer reagir de forma defensiva, implanta segurança. Que minhas emoções sejam compreendidas, organizadas e submetidas à tua direção. Não permitas que sentimentos momentâneos comprometam decisões duradouras. Fortalece minha capacidade de responder com consciência, mesmo quando o cenário é provocador. Sustenta meu autocontrole, para que eu não me torne refém do que sinto, mas senhor das minhas atitudes. Espírito Santo, cria em mim estabilidade emocional em meio a ambientes instáveis. Há contextos que provocam tensão constante, exigem respostas rápidas e colocam minha paciência à prova repetidas vezes. Nesses momentos, o desgaste emocional se acumula e a tendência é reagir de forma automática. Eu te peço que estabeleças equilíbrio profundo dentro de mim, não como negação da pressão externa, mas como fortalecimento interno. Ensina-me a permanecer centrado, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Que minhas reações não sejam moldadas pelo ambiente, mas pela tua ação em meu interior. Ajuda-me a não absorver o caos alheio, nem permitir que o comportamento de outros determine o meu. Desenvolve em mim uma postura firme, calma e consciente. Que eu não perca a clareza por causa da tensão, nem a lucidez por causa da urgência. Sustenta-me para que eu seja constante mesmo quando o cenário oscila. Que minhas emoções encontrem repouso na tua presença e não dependam da estabilidade das circunstâncias. Espírito Santo, treina minhas respostas para que elas expressem sabedoria, não impulsividade. Cada reação revela quem governa meu interior, e eu desejo que minhas atitudes reflitam maturidade. Ajuda-me a reconhecer gatilhos emocionais que costumam provocar reações exageradas ou defensivas. Dá-me sensibilidade para perceber quando estou prestes a reagir de forma inadequada. Que eu aprenda a escolher respostas construtivas, mesmo quando sou provocado. Ensina-me a responder com firmeza, sem agressividade, com clareza, sem dureza e com verdade, sem descontrole. Remove de mim a necessidade de reagir imediatamente para me defender. Fortalece minha capacidade de ouvir, analisar e responder no tempo certo. Que minhas palavras não nasçam da pressão, mas da consciência. Sustenta meu equilíbrio para que eu não diga o que compromete, não faça o que desgasta e não decida o que enfraquece. Forma em mim um comportamento emocionalmente saudável, capaz de enfrentar situações difíceis sem perder o domínio interior. Espírito Santo,
Cura áreas emocionais que ainda respondem com excesso de intensidade. Há feridas não resolvidas, experiências passadas e frustrações acumuladas que amplificam reações no presente. Eu te peço que trabalhes profundamente nessas áreas, trazendo restauração e amadurecimento. Ajuda-me a não reagir hoje com base em dores antigas. Dissolve padrões emocionais que geram respostas desproporcionais. Ensina-me a separar o que pertence ao passado do que exige postura no presente. Que minhas emoções não sejam governadas por lembranças não tratadas. Fortalece minha identidade emocional para que eu não dependa da aprovação, da validação ou da reação dos outros. Sustenta minha segurança interior para que eu não precise reagir exageradamente para me sentir ouvido ou respeitado. Trabalha em mim uma estabilidade que nasce da cura e não da repressão. Que minhas emoções sejam fortalecidas, organizadas e amadurecidas sob a tua ação contínua. Espírito Santo, estabelece definitivamente o teu domínio sobre meu mundo emocional. Que eu não seja governado por impulsos, oscilações ou pressões internas. Sustenta-me para que minhas emoções cooperem com meu propósito e não se tornem obstáculos. Ensina-me a viver com equilíbrio, clareza e autocontrole mesmo em ambientes hostis. Que minha postura seja firme, minha mente esteja lúcida e meu coração esteja estável. Ajuda-me a agir com coerência entre o que penso, sinto e faço. Que minhas decisões não sejam sabotadas por instabilidade emocional, mas fortalecidas por maturidade interior. Sustenta-me diariamente para que eu avance com consciência, serenidade e domínio próprio. Confio que tu estás moldando meu interior para que minhas emoções não me controlem, mas sirvam ao propósito que está sendo construído em mim. Espírito Santo, chego ao encerramento desta oração reconhecendo que a jornada da fé não se limita a um momento de palavras, mas continua em cada decisão que tomarei após este instante. O caos que me cerca não desaparece imediatamente, porém algo profundo começa a ser reorganizado dentro de mim. Entrego-te não apenas minhas necessidades atuais, mas também os dias que virão, com seus desafios ocultos e suas provações inesperadas. Sustenta-me quando a rotina tentar enfraquecer aquilo que hoje foi fortalecido e guarda minha fé para que ela não seja consumida pelo desgaste do tempo. Espírito Santo, confio-te o processo que ainda não consigo compreender. Existem caminhos que permanecem indefinidos, respostas que não chegaram e situações que continuam exigindo resistência. Peço-te que permaneças comigo quando a dúvida tentar se reaproximar e quando a esperança precisar ser reafirmada. Que minha fé não dependa de resultados imediatos, mas se mantenha firme, mesmo em cenários prolongados de espera. Ensina-me a caminhar com constância, sem pressa e sem desistência. Espírito Santo, sela em mim tudo aquilo que foi alinhado nesta oração. Que minhas atitudes reflitam a confiança que declaro agora e que minhas escolhas revelem maturidade mesmo sob pressão. Não permitas que eu volte a reagir como antes, nem que o medo reassuma o controle das minhas decisões. Sustenta minha coerência interior para que minha fé seja visível não apenas nas palavras, mas na forma como enfrento cada circunstância diária. Espírito Santo, prepara-me para os dias silenciosos, aqueles em que não sentirei respostas evidentes nem sinais claros. Nesses momentos, sustenta minha firmeza e fortalece minha perseverança. Que eu não interprete o silêncio como ausência, nem a demora como abandono. Ajusta minha expectativa para que eu continue avançando com responsabilidade, equilíbrio e confiança, mesmo quando o caminho exigir maturidade emocional e paciência constante. Espírito Santo, mantém viva minha disposição de continuar acreditando. Quando o desgaste tentar enfraquecer minha constância, renova minha resistência interior. Ajuda-me a lembrar
que fé não é ausência de conflito, mas permanência apesar dele. Que eu siga sustentado por convicção sólida, não por emoção passageira. Preserva minha estabilidade e guarda meu interior para que eu permaneça firme enquanto a transformação acontece de forma progressiva. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego-te completamente minha fé, meu caminho e meu futuro. Confio que continuarás me sustentando em cada etapa, fortalecendo-me quando eu não perceber e guiando-me mesmo nos momentos de incerteza. Recebe esta entrega consciente e sincera e mantém-me de pé enquanto tudo ao redor é ajustado. Em nome do Senhor Jesus Cristo agradeço esta oportunidade. Amém. Ao concluir esta oração, é importante reconhecer que o primeiro efeito já começou a acontecer dentro de você. Mesmo que o caos ao redor ainda exista, algo foi realinhado no interior. A fé que estava sendo pressionada agora está sustentada, mais consciente, mais firme e menos refém das circunstâncias. O resultado inicial desta oração não é a ausência imediata de problemas, mas a estabilidade interior para enfrentá-los sem perder a direção. Quando a fé é sustentada, a mente se organiza, o coração se fortalece e as decisões deixam de ser guiadas pelo medo. É nesse ponto que a transformação começa, de forma silenciosa, porém profunda. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou com você e trouxe clareza ao seu interior, permita que esse momento não termine aqui. Fortalecer a fé é um processo contínuo e aprofundar esse relacionamento faz toda a diferença nos dias difíceis. Se este conteúdo te edificou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que sustentam a fé em tempos de prova. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração, pois queremos caminhar com você nesse processo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.